E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas realidades legais e emocionais da ausência parental aqui no Brasil. Vamos destrinchar como nosso sistema jurídico lida com o famoso abandono afetivo. Sabe, isso não é só um debate sobre sentimentos, não. É sobre responsabilidades civis, deveres, que estão lá escritos com todas as letras na lei e as consequências bem reais para quem simplesmente não dá o cuidado necessário aos filhos. A gente vai dar uma olhada nas fontes, na legislação e em casos práticos que desenham o cenário que temos hoje em dia. Bora lá! Para dar um norte na nossa conversa, a nossa agenda de hoje é a seguinte: 1. Definindo o abandono afetivo. 2. Os impactos psicológicos. 3. O dever legal de cuidar. 4. A nova Lei 15.240 de 2025. 5. As consequências financeiras. E, por fim, 6. As nossas considerações finais. Para começar, o coração de toda essa nossa discussão pode ser resumido numa frase muito marcante da ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça. Ela disse: amar é uma faculdade, cuidar é dever. A ideia central aqui é que, olha, o Estado e o sistema de justiça não podem obrigar ninguém a amar, certo? Ninguém manda nos sentimentos. Mas o cuidado, esse não é opcional. É uma obrigação estrita e legal exigida de quem decidiu ter filhos. Bom, então vamos para o ponto 1. Definindo o abandono afetivo. Então, o que é de fato o abandono afetivo? Ele acontece quando um pai ou uma mãe simplesmente falha na hora de exercer aquelas responsabilidades emocionais e de convivência com a criança ou o adolescente, mesmo quando eles têm totais condições para isso. E, gente, é super importante entender que isso vai muito, muito além de só morar longe ou da distância física. A gente está falando de uma omissão completa. Sabe, falta de cuidado emocional, de orientação, de não estar ali presente na vida da criança. É basicamente negligenciar aquele suporte psicológico que forma a base para qualquer pessoa crescer de um jeito saudável. Sabe aquela ideia super comum de que pagar a pensão alimentícia em dia já resolve tudo e exime o genitor de qualquer outra obrigação? Pois é, isso é um baita do mito. O suporte financeiro é importantíssimo, claro, mas é só uma face da moeda. Do outro lado, a gente tem o suporte emocional, que é a convivência familiar, participar ativamente da rotina da escola, dar aquele carinho e amparo moral. A falta desse segundo pilar, mesmo com a pensão lá certinha na conta, é exatamente o que a justiça caracteriza como o ato ilícito do abandono afetivo. Entrando agora no nosso ponto 2, os impactos psicológicos. O custo emocional de tudo isso é simplesmente devastador. Especialistas na área da psicologia jurídica mostram que aqueles pais que vivem de promessas vazias ou que simplesmente somem do mapa deixam cicatrizes enormes. Isso se manifesta no medo constante de ser rejeitado, traz ansiedade crônica, a autoestima vai lá pro pé e a pessoa cresce com uma dificuldade gigante de criar relacionamentos saudáveis no futuro. A criança cresce sentindo um vazio emocional gigantesco, muitas vezes achando, de um jeito totalmente equivocado, que ela não merece ser amada. E é justamente para tentar reparar esse dano psicológico tão grave que a justiça entra em cena. Faço só uma pausa rapidinha aqui no meio da nossa análise, pessoal. Se essa explicação está sendo útil e clareando as coisas, não esquece de dar aquele like, se inscrever, comentar e compartilhar com a galera. Fazer isso ajuda demais a crescer o canal e permite que a gente continue trazendo conteúdos informativos assim. Valeu mesmo! Vamos lá para o ponto 3, o dever legal de cuidar. Como a gente já falou, a exigência de cuidado não é só um conselho moral ou uma sugestão. Está cravada nas nossas leis mais importantes. Pensa só, a própria Constituição Federal, lá no artigo 227, impõe à família o dever de garantir com prioridade absoluta o direito à convivência familiar. Aí a gente vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, e nos artigos 3º, 4º, 7º, 19 e 22, ele reforça o direito a se desenvolver num ambiente familiar harmonioso. Para completar o pacote, o Código Civil, nos artigos 1566 e 1634, coloca com todas as letras que criar e educar os filhos são deveres inerentes ao poder familiar. Ou seja, não tem nem o que discutir, o dever jurídico de cuidar é incontestável. Ponto 4. A nova Lei 15.240 de 2025 e as punições. Em outubro de 2025, a gente teve uma mudança de jogo com a sanção da Lei 15.240, que mexeu diretamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei passou a exigir de forma bem explícita a chamada assistência afetiva. Na prática, isso significa que agora é obrigatório manter contato e visitas regulares, dar orientação sobre as coisas importantes da vida, estar lá prestando apoio nos momentos difíceis e garantir a presença física quando for solicitado. Com isso, o abandono afetivo passou a ser reconhecido inequivocamente como um ato ilícito civil.
E olha, quando esses deveres parentais todos são ignorados, os tribunais não ficam de braços cruzados. Eles intervêm para valer para proteger o melhor interesse da criança. As consequências legais podem ser bem pesadas. A gente está falando de coisas que vão desde alterar ou perder totalmente a guarda, passando por restringir os direitos de convivência e, em casos mais extremos de omissão, o juiz pode decidir pela completa destituição do poder familiar. Basicamente, o genitor perde todos os direitos legais que tem sobre o próprio filho. É muito sério. Passando para o ponto 5, consequências financeiras e decisões judiciais. Para vocês terem uma noção de como a justiça está tratando isso na vida real, as fontes citam um caso super notório. Um pai vivia prometendo presentes e visitas constantes, mas, adivinha, nunca aparecia. O auge do descaso foi ele mandar uma foto do presente de aniversário pelo celular sem jamais entregar ou ir ver o filho. Diante de um absurdo desses e de toda a dor psicológica causada, o tribunal não aliviou. Determinou o pagamento de uma indenização por danos morais de R$300 mil. E tem também a história da Vitória Schroeder. Ela cresceu desenvolvendo um comportamento de perfeccionismo extremo, achando que precisava sempre tirar as melhores notas e ser perfeita, sabe? E tudo isso só pelo medo de que outras pessoas também a abandonassem, assim como o pai fez. A justiça olhou para isso, reconheceu todas as sequelas emocionais desse abandono contínuo e garantiu a ela uma indenização de R$150 mil. A mensagem dos tribunais é fortíssima. Faltar com cuidado gera, sim, o dever de indenizar. E agora, indo para o nosso último tópico, o 6. Considerações finais e suporte legal. A grande questão final e provocativa que fica martelando na nossa cabeça é: será que o preço de uma compensação financeira consegue em algum momento curar de verdade aquele vazio emocional deixado por um pai ou uma mãe ausente? Especialistas concordam que o dinheiro não compra o afeto retroativo, a dor não apaga. Mas o reconhecimento judicial desse dano tem um valor simbólico imenso. Ele valida o sofrimento de quem foi abandonado e atua como uma medida pedagógica, mostrando para toda a sociedade que a responsabilidade parental é algo permanente e totalmente negociável. Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente a companhia de todo mundo que acompanhou essa nossa análise até o final. Muito obrigado mesmo. É importante frisar que, se houver a necessidade de um suporte profissional em casos de direito de família, a gente deixou um link de um advogado disponível aqui na seção de comentários, caso alguém precise. Além disso, não deixem de explorar o canal, tá? Lá tem vários outros vídeos e conteúdos que com certeza podem ajudar a esclarecer muitas outras dúvidas. Um abraço, se cuidem e até a próxima!